Então nessa aula vamos falar sobre metaheurísticas, que seria um seria algo como uma heurística que define heurísticas. É uma melhoria, um passo a mais do nosso conceito de heurísticas que a gente viu nos vídeos anteriores, né? Especificamente eu vou falar nessa aula sobre o algoritmo genético, que é uma metaheurística populacional que é da família dos algoritmos evolutivos, né? E esses algoritmos, eles são técnicas que são inspiradas em fenômenos biológicos, na natureza, especificamente aqui no processo evolutivo. Então, o algoritmo genético ele tem a inspiração no processo de recombinação e mutação do material genético durante a reprodução dos seres vivos e também do processo de pressão seletiva, que é o processo da evolução natural, né, em que os indivíduos mais aptos tendem a serem preservados enquanto os menos aptos perdem a sua representatividade na população. Cada solução no algoritmo genético é chamada de indivíduo e ela é uma codificação do estado do problema. Então, por exemplo, a gente pode dizer que o problema das oito rainhas ela é codificada como um vetor de números inteiros em que cada um fala a posição que aquela rainha se encontra. Essa codificação é chamada de cromossomo. E o algoritmo ele não trabalha mais com uma solução, mas com uma população de soluções candidatas, né? Então, a ideia geral é que quando eu tenho aquele gráfico de exemplo, eu não comece de um ponto único, eu comece de vários pontos espalhados pelo meu espaço, de tal forma que um deles tem uma chance boa de chegar no ótimo global. Então, em cada passo do algoritmo, eu tenho a população de indivíduos, de soluções, que vão passar por um processo de recombinação em que eles recombinam os partes de suas soluções, né? Então, se eu tenho uma solução parcial aqui do meu problema das oito rainhas e tenho outra solução parcial, eu tento ver se ao juntar essas duas eu gero uma solução boa, né? Também esses indivíduos passam por um processo de mutação, que é uma introdução de aleatoriedade na solução. E finalmente eu pego esse conjunto de pais e filhos e combino para selecionar quem vai sobreviver para a próxima iteração do algoritmo. Então eu tenho aqui o cruzamento, né, a reprodução, ele se pega, por exemplo, dois indivíduos da população. Então digamos que aqui é uma solução codificada como um vetor binário e outra solução. Eu escolho um ponto chamado ponto de corte, que é onde eu vou quebrar essa solução para recombinar, e eu pego uma parte dessa solução, essa primeira parte da solução, e copio para um dos filhos. Pego essa parte da segunda solução e copio nesse mesmo filho. E repito o inverso, né, para o outro filho. Pego essa primeira parte aqui e essa segunda parte daqui. E aí eu consigo gerar dois filhos que são diferentes dos pais, mas que contêm um conhecimento parcial de cada pai. No processo de mutação, eu simplesmente escolho um elemento e faço uma mudança. Então, se eu tenho um bit 0, eu escolho esse ponto aqui e eu mudo para um bit 1. Tá. Para um vetor de números inteiros eu posso pensar, bom, eu troco para um outro número dentro daquele domínio de valores possíveis, né? E aí em seguida eu vou para o processo de seleção, que eu tenho uma população com N indivíduos, né? Que junta a população atual com a população filha, e aí eu vou eu vou selecionar um conjunto de novos indivíduos para passar para a próxima iteração. Então digamos que eu tenho aqui, sei lá, 10 indivíduos atuais na minha população, gerei 10 filhos, eu junto esses dois e daqui eu seleciono outros 10 elementos, né? Essa seleção ela é proporcional à qualidade do indivíduo, então quanto melhor for a solução, maior a chance de ser selecionado, tá? O procedimento mais utilizado atualmente para seleção é o torneio. Então, no torneio eu faço o seguinte, eu tenho aquele meu conjunto de soluções candidatas para serem selecionadas, sorteio dois
desses indivíduos aleatoriamente, completamente aleatório, e faço uma competição, vejo quem é o melhor. O melhor desses vai ser escolhido para a próxima geração. Repito esse procedimento com outros dois indivíduos e faço isso até que eu preencha a minha população futura. A ideia do funcionamento do algoritmo genético, né, é que esse procedimento de recombinação, de seleção, ele faz com que, durante as iterações, indivíduos que tenham boas soluções parciais sejam mantidos na população. E que, eventualmente, quando eu recombino dois indivíduos bons, eu levo a uma solução melhor até que eu chegue na solução ótima. Então, no problema das 8 rainhas, imagine que eu tenho a seguinte solução parcial: 2, 4, 6, asterisco, né? Então, essa solução não contém nenhum par de rainhas se atacando. Pelo menos até aqui, a solução está funcionando direitinho. Então, esse tipo de solução, ela pode ser um bloco construtor para uma solução completa que resolve o problema. Agora imagina que eu tenho uma outra solução parcial que termina com 1, 5, 7. Tá? E da mesma forma, nesse ponto não tem nenhuma rainha que se ataca. Agora, se eu considerar a combinação dessas duas, né, por um processo de recombinação, eu vou ter algo do tipo. Vamos lá. Então, primeira, vou ter na segunda fileira. Segunda, terceira, quarta fileira. Aí depois na sexta, né? Quarta, quinta, sexta. Aí vou colocar aqui um 7, 8, né? Aqui eu não tenho nada predefinido. Aí aqui eu começo 1, 5 e 7. Então veja que depois que eu fiz esse cruzamento, eu continuo não tendo rainhas se atacando, né? E aí o meu problema se resume a decidir esses dois valores aqui, completar esses dois valores para encontrar a solução do nosso problema. Então aqui tem uma ilustração, né, de como a gente faz o processo de cruzamento das 8 rainhas. Então basicamente eu tenho aqui, olha, esse pai tem um fitness de 24, tem 24 pares se atacando, 23, 20 e 11. Né? Digamos que eu selecionei esse e esse para serem os pais para gerar dois novos filhos nesse ponto de cruzamento. Então eu gerei o filho 3, 2, 7, 4, 8, 5, 5, 2, 2, 4, 7, 2, 4, 11. E aí eu selecionei, deixa eu apagar aqui. E aí eu selecionei esse pai novamente e esse outro pai. Então veja que não necessariamente todos os pais vão ser escolhidos para reprodução. E não necessariamente um pai vai ser escolhido apenas uma vez, né? E aí gerei esse outro par de filhos. E cada um desses filhos pode ou não sofrer uma mutação em que eu troco um dos elementos para outro valor. Então, esse é o fluxo de processamento de uma iteração do algoritmo genético. Chegou nesse ponto, eu junto essa população com essa e escolho mais 4 indivíduos para pertencer à próxima solução. Então, aqui a gente tem a ilustração do efeito do cruzamento. Então, eu tenho esse pedaço de tabuleiro com esse pedaço de tabuleiro, que pode gerar esse pedaço que eventualmente pode ser melhor que os pais, né? O algoritmo genético pode ser descrito, né, de uma forma bem simples. Eu começo com uma população aleatória de N elementos. Enquanto não atender um critério de parada, que pode ser número de iterações, por exemplo, eu faço cruzamento das soluções, mutação das soluções filhas e a seleção da próxima geração, que substitui a geração atual, P. E eu repito. No final, eu retorno a melhor solução encontrada, né? Quando a gente define uma representação, o procedimento de cruzamento e mutação para um determinado problema de busca, né, não só podemos implementar um algoritmo genético, como também qualquer um dos algoritmos de busca descrito anteriormente. Então veja que a codificação de uma solução
ela pode ser compartilhada entre os algoritmos populacionais como os algoritmos de busca. Então, tudo que eu fizer tudo que eu fiz nas aulas de busca heurística, até mesmo do A extrema, ele pode ser reaproveitado aqui, né? O cruzamento, a mutação, nada mais é do que uma perturbação ou uma busca local guiada por múltiplas soluções. Então vamos lá. Vamos pensar numa representação para o H-Puzzle. Né? Uma representação possível seria uma sequência de movimentos. Então eu tenho um vetorzão gigantesco, né? Em que cada posição vai ter para cima, para baixo, direita, direita. Vai ser uma sequência de movimentos que eu tenho que fazer para chegar na solução, né? Essas ações eu posso representar de forma numérica. Então eu posso colocar para cima é 1, para baixo é 2, para a direita é 3 e para a esquerda é 4. Como que eu posso fazer o cruzamento e mutação nesse problema? Da mesma forma do 8 rainhas, porque agora a representação está exatamente igual, né? Então se eu tenho dois indivíduos aqui, que são os pais, eu posso gerar um filho que é essa parte aqui e essa parte aqui desse outro pai, né? E a mutação da mesma forma, eu simplesmente altero um dos valores. Aqui tem uma outra sugestão de representação, né? Eu sei que, pior caso, eu tenho 31 movimentos que são necessários para resolver o problema. E eu posso codificar cada ação de uma forma binária. Então 0, 0 para cima, 0, 1 para baixo, 1, 0 para a esquerda, 1, 1 para a direita. Então eu vou ter um vetor binário de tamanho 31 vezes 4, né? 124. E nesse caso eu tenho como vantagem que a mutação ela simplesmente vai trocar um bit, né? Eu não preciso trocar um valor 1 pelo 2, 3 ou 4, né? Então só tem um ponto de decisão para a mutação. Desculpa, né? Na verdade ele tem duas vezes, são 2 bits vezes 31 movimentos, então são 62 bits, né? E aí o cruzamento é feito da mesma forma, como ilustrada no problema das 8 rainhas, e a mutação é só eu sorteio para trocar um bit ou não. Outra possibilidade é essa que eu já tinha mostrado, que é representar como um vetor simbólico, em que cada movimento é representado por um inteiro de 1 a 4. E eu faço da mesma forma o cruzamento e a mutação simplesmente eu troco o símbolo, né? A grande vantagem é que aqui eu teria um vetor de tamanho 31 ao invés de um tamanho 62, né? O que reduz um pouco o espaço de busca, mas provavelmente para desempenho eles vão ter um desempenho equivalente. A função objetivo pode ser a distância do estado final para o estado alvo, né? Então eu posso usar aquela distância de city block, né, que mede a distância absoluta de cada peça para sua posição original. E no caso do problema do grid word, veja que o caso do grid word é um caso muito parecido com o nosso aqui do H-Puzzle, né? Eu tenho que ter uma sequência de ações. Nesse caso específico eu posso fazer aquele mapa, ou seja, posso criar um mapa que é uma política que pega um estado e me devolve uma ação. Então eu vou ter 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 possíveis posições, né? Aqui eu coloquei 12 porque eu estou contando essa coordenada que nunca vai ser atingida, né? Mas eu tenho 11 posições, cada posição do meu vetor vai representar qual ação que eu vou fazer naquela posição. Então, para esse caso aqui, deixa eu apagar essa figurona aqui, se traduziria para, vamos dizer que para cima é igual a 1, para baixo é 2, esquerda é 3 e direita é 4. Então aqui seria 1, 1, direita 4. Aí vamos começar daqui, esquerda 3, direita 4, esquerda 3, para cima 1, direita 4, esquerda 3, e aqui eu posso colocar qualquer coisa, né? Vamos colocar, sei lá,
4 e 4, porque eu não preciso sair dessa posição aqui. Então pronto, então eu tenho aqui a minha política para cada um dos possíveis estados, né? E aí, da mesma forma, eu repito aquele procedimento de cruzamento, de mutação, não muda basicamente nada. Então veja que a vantagem da meta-heurística é que geralmente basta você criar uma representação compatível com os algoritmos de cruzamento e mutação já existentes e ele já se torna automaticamente compatível com o seu problema, né? Você não precisa pensar geralmente, né, em novos operadores de busca. Em alguns casos, se torna necessário fazer uma construção de um novo algoritmo de cruzamento e mutação, mas são casos à parte, que eu não vou entrar em detalhes nesse curso, mas tem os vídeos do curso de computação inspirada que vocês podem assistir para se aprofundar mais, né? Nossa função objetivo para esse problema do grid word, ela vai ser a utilidade esperada ao seguir essa política em N simulações. Então eu repito essa política N vezes e calculo a média da pontuação final que eu recebi, né? Como que vocês fariam para implementar essa ideia para o jogo do Super Mario? Então veja que esse algoritmo genético que eu mostrei aqui, ele pode ser facilmente adaptado para o jogo do Super Mario, né? Vocês têm um campo de observação muito bem definido, né? Então você tem aquela matriz de observação que representa o estado, né? E que pode ter valores muito específicos. Então você tem como transformar esse estado numa coisa mapeável. E dado que você tem esse estado como algo mapeável, você pode transformar isso em um vetor em que cada posição representa um dos possíveis estados do jogo. E o valor correspondente aqui seria o valor da ação que eu vou executar para aquele estado correspondente. É possível fazer desse jeito? É, só que tem um problema. Dependendo da dimensão dessa matriz e dos possíveis valores que eu posso representar aqui, ele pode se tornar, eu posso ter uma combinação enorme, né, gerando, sei lá, um cromossomo de tamanho na ordem de centenas, milhares, centenas de milhares, né? E também tem o problema que eu preciso gerar um número correspondente a diversas ações diferentes. Eu não tenho só andar para a direita, me agachar, pular, eu também tenho combinações dessas ações. Eu posso ter que andar para a direita e pular, correr, andar para a direita e pular. Então eu tenho várias combinações de ações que eu tenho que modelar nesse daqui, né? Uma ideia para tentar aliviar um pouco esse problema é você levar em consideração que nem todos os elementos dessa matriz são úteis para a decisão, né? Por exemplo, tudo que está para trás do agente pode não ser necessário. Você pode transformar essa matriz para falar quantos inimigos tem na sua frente, quantos inimigos tem na sua direção, se tem algum buraco na sua direção, etc. Então você transforma em algo um pouquinho mais descritivo e que gere um cromossomo de tamanho reduzido. Bom, um outro algoritmo dessa mesma família do algoritmo genético, né, ele é chamado de estratégias evolutivas, que inicialmente ele foi criado para trabalhar com problemas que são representados por valores contínuos. Então, quando eu tenho uma função contínua de x, que eu quero encontrar o ótimo, né, eu represento como um vetor de valores de ponto flutuante. Então, 1.2, 3.1 e assim por diante. E aí as estratégias evolutivas, elas seguem um padrão similar ao anterior do algoritmo genético, né? Elas são definidas como da seguinte forma: estratégia evolutiva mi barra rho e lambda, ou mi barra rho mais lambda. O mi, nesse caso, representa quantas soluções tem em uma população. O rho, quantas soluções são escolhidas para o cruzamento, quantos pais vão ser escolhidos. E o lambda, quantos filhos vão ser gerados. O vírgula e o mais falam o seguinte: quando eu tenho estratégia vírgula, eu vou simplesmente pegar a solução filha
e considerar apenas ela para amostrar a população da geração seguinte. Na estratégia mais, eu vou juntar a filha com a solução pai. Então vou ter aquele conjuntão de soluções para mostrar a próxima população de soluções. Então, uma solução nesse algoritmo geralmente é representada com um vetor de variáveis contínuas, né? Um ponto flutuante, um double, né? E o cruzamento então tem que sofrer algumas alterações. Eu não posso simplesmente pegar isso aqui, cortar no meio e fazer a troca, né? Não funciona tão bem para essa representação. Então, uma das formas mais comuns é eu ter um pai 1 e um pai 2, representado por vetores de ponto flutuante. Escolho um alfa aleatório, entre 0 e 1, digamos 0, 2. E aí eu faço a média ponderada desses dois vetores, né? Então, é mais ou menos assim. Eu tenho o pai 1 que está indo para essa direção, tenho o pai 2 que está indo nessa direção, e eu vou fazer a soma deles, né? E aí eu vou gerar um filho que vai chegar nesse ponto aqui, nessa direção. Então a ideia é que eu gere um filho que seja um intermediário entre o pai 1 e o pai 2, sendo que o alfa vai indicar o quão próximo ele está do pai 1. Então ele pode ficar mais próximo do pai 1, mais próximo do pai 2, dependendo do valor do alfa. Uma mutação possível também é através da perturbação aleatória, em que eu somo um vetor gerado através de uma distribuição normal para cada elemento aqui do meu cromossomo, né? A ideia aqui é o seguinte, que essa perturbação aleatória, ela na maioria das vezes vai ser muito pequena. Em poucas vezes ela vai causar uma perturbação muito grande, né? Então, na maioria das vezes ele vai ficar muito próximo de onde ele estava, então ele pode gerar alguma coisa por aqui. E algumas vezes ele vai sair um pouco, né? Em uma das direções ele vai sair um pouco mais, distanciar um pouco mais do ponto original. Bom, para o grid word, a gente pode pensar em um vetor contínuo de 12 elementos, cada um representando uma coordenada, né? E nesse caso, esse vetor, esses valores numéricos, eles vão representar o valor da utilidade de cada estado. E a política, ela é definida como a escolha que leva para utilidade máxima, né? Então, digamos que eu tenho isso daqui, 1.2, 3.1, ou melhor, deixa eu desenhar na forma de grade que fica mais fácil para a gente entender. Então, digamos que eu tenha aqui uma parte do grid word, eu tenho que aqui é 1.1, 3.2, 0.5. Aqui é aquela parede. Eu estou nesse ponto, eu vou ver, bom, se eu andar para cima, a minha utilidade esperada vai ser 0.8, porque eu tenho 80% de chance de ir para cima, vezes 3.2, mais 0.1 de ir para a direita, mais 0.1 de ir para a esquerda, que eu vou cair no mesmo lugar, né? Então, ir para cima vai me levar nessa utilidade esperada. Tentar ir para baixo, ele vai ter 0.8 vezes 1.1, que vai ficar no mesmo lugar, 0.1 vezes 1.1 fica no mesmo lugar, e 0.1 vezes meio, que ele vem para cá. Aí eu faço a mesma coisa para a esquerda e para a direita, e eu escolho a ação que maximiza esse valor esperado, né? Provavelmente vai ser para cima. Então a ideia é que meu cromossomo ele evolua uma atribuição de notas para cada estado que eu desejo chegar. E a partir dessa nota, dessa qualidade, eu vou criar a minha política. Bom, em situações que a gente lida com incertezas, né, ou então um problema de busca intratável, a gente pode utilizar esses algoritmos de busca local, de busca heurística, né, para tentar encontrar uma solução. Então, se eu tenho um problema muito complicado que eu não tenho um algoritmo bom o suficiente para me retornar uma resposta em tempo razoável, minha busca em árvore não é suficiente porque leva muito tempo,
eu posso utilizar essas buscas heurísticas, né, e a meta-heurística para tentar, se não encontrar um ótimo global, pelo menos uma solução razoável, né? Então, para essa semana é isso. Para a aula síncrona eu vou mostrar esses algoritmos o algoritmo genético aplicado na 8 rainhas, vou mostrar aquele ideia do esquema. E para quem tiver interesse, tem esses outros vídeos mais bem detalhados que tratam desses algoritmos que eu passei nessa aula, que foi apenas um resumo, né?